Um salve para quem me escuta, eu sou Monique Prado e está começando mais um episódio do Maconhômetro Debate, este projeto do Cannabis Monitor feito em parceria com a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, com a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas é uma rede de organizações, especialistas e ativistas que defendem alternativas à proibição das drogas no Brasil. E você pode conhecer mais sobre ela e suas ações em pbpd.org.br ou no perfil @plataformapbbpd. Neste episódio, eu recebo 3 grandes especialistas em políticas de drogas para trocar uma ideia sobre a histórica 68ª reunião da Comissão de Narcóticos da Organização das Nações Unidas, a CND, na sigla em inglês, que foi realizada em março deste ano em Viena, na Áustria, e promoveu uma verdadeira mudança de paradigma nos debates sobre o enfrentamento do tema a nível global. A CND é o organismo central de formulação de políticas sobre drogas dentro do sistema das Nações Unidas. Além de adotar novas resoluções a nível global, a comissão é o principal espaço de discussão e análise sobre a situação mundial das drogas. Com programação extensa de eventos temáticos paralelos, exposições e reuniões entre gestores públicos, sociedade civil e especialistas de todo o mundo, o evento propicia um espaço de alto nível para que os países participantes tenham a oportunidade de pautar o debate, apresentar suas políticas nacionais e avançar na cooperação internacional diante do tema e seus desafios. A comissão foi criada em 1946 pelo Conselho Econômico e Social da ONU, para supervisionar a aplicação dos tratados internacionais de controle de drogas. Em 1991, a Assembleia Geral ampliou seu mandato, tornando-a também o órgão dirigente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC. A CND tem 2 segmentos estruturantes: um normativo, relacionado às funções normativas dos tratados internacionais, e outro operacional, ligado à gestão do UNODC. E por que essa sessão de 2025 da CND está sendo apontada como histórica? Ela ocorre em um momento de intensa crise geopolítica e de reconfiguração da ordem mundial. O encontro evidenciou as tensões entre diferentes modelos de governança global, em especial frente à rejeição dos Estados Unidos em vincular os trabalhos da CND à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU, considerados pela delegação norte-americana como ameaças à sua soberania. Logo, a rejeição ao multilateralismo e às instituições internacionais, como a ONU, se insere num quadro mais amplo de declínio da hegemonia norte-americana e de emergência de um mundo multipolar, onde potências como China e Rússia assumem papéis estratégicos e formam alianças alternativas, como os BRICS. A política de Trump, nesse sentido, busca reafirmar o domínio dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, enquanto tenta conter a ascensão chinesa e garantir seus próprios interesses geopolíticos e econômicos. A CND, enquanto órgão da ONU vinculado à política internacional de drogas, se vê tensionada por esses conflitos, além de enfrentar a resistência de potências que deslegitimam qualquer iniciativa que comprometa sua autonomia estratégica. Neste cenário global, caracterizado por erosão do multilateralismo e desconfiança crescente nas instituições internacionais, fragmentação econômica, rearmamento global e ampliação das lógicas de segurança e controle, a ONU enfrenta o desafio de se reformar para refletir um novo equilíbrio global. A 68ª sessão da CND, portanto, não foi apenas um evento técnico, mas um espelho das disputas de poder global, onde, pela primeira vez, todas as resoluções debatidas foram submetidas à votação, rompendo com a tradição do espírito de Viena, que priorizava o consenso. Neste novo cenário, que refletiu as crescentes tensões geopolíticas e a busca por abordagens alternativas ao proibicionismo, a sessão aprovou 6 resoluções, que foram: promover sistemas nacionais abrangentes, baseados em evidências científicas e multissetoriais de prevenção do uso de drogas por crianças e adolescentes. Promover pesquisas sobre intervenções baseadas em evidências científicas para o tratamento e cuidado de transtornos por uso de estimulantes. Complementar os princípios orientadores da ONU sobre desenvolvimento alternativo.
segurança dos agentes no desmantelamento dos laboratórios ilícitos de drogas sintéticas, em particular aqueles que envolvem opioides sintéticos, fortalecimento do quadro global de controle de drogas, um caminho para uma implementação eficaz, e abordar os impactos das atividades ilícitas relacionadas com drogas no meio ambiente. Todas tiveram Estados Unidos e Argentina como principais e muitas vezes únicos antagonistas. Países latino-americanos, com destaque para Colômbia, Brasil e Uruguai, tiveram um papel de protagonismo no evento e argumentaram que as políticas de guerra às drogas têm causado violência, encarceramento em massa e exclusão social, e propuseram uma abordagem que foque na saúde pública e nos direitos humanos, que enfrente as economias ilícitas sem criminalizar usuários e comunidades afetadas, promova o desenvolvimento alternativo, especialmente em áreas rurais, substituindo cultivos ilícitos por atividades econômicas sustentáveis, e inclua a redução de danos como política estruturante, adaptada às especificidades sociais e culturais do Sul global. Bom, para deschavar e entender isso tudo com mais profundidade e propriedade, eu recebo com muita satisfação aqui no Maconhômetro Maria Angélica Comes, que é psicóloga clínica, redutora de danos, mestre na área de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas pela Unifesp, ex-assessora de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, ex-coordenadora-geral do Centro de Convivência Edlei e atual coordenadora da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, a REDUC. Leonardo Pinho, que é ex-presidente da Central de Cooperativas Unisol Brasil, ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e ex-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, sendo atualmente seu vice-presidente. Foi diretor do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Governo de Transição. Por 2 vezes foi também presidente da Associação de Agricultura Nacional de Campinas e Região. Francisco Neto, que é psicólogo e mestre em saúde pública pela Fiocruz, é secretário executivo do Programa Institucional sobre Política de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental da presidência da Fiocruz, secretário-geral da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, a REDUC, conselheiro titular do CONAD e do Conselho Estadual de Políticas de Drogas do Rio de Janeiro, representando o Conselho Regional de Psicologia. Integra também a Comissão de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Conselho Nacional de Direitos Humanos, representando a Fiocruz, e é conselheiro do Comitê de ONGs sobre Drogas na ONU, em Nova York, representando a REDUC. Os 3 estiveram presentes em Viena, participando das atividades e acompanhando de perto essa histórica sessão da CND. E vamos ter a oportunidade de ouvir deles aqui no Maconhômetro as suas impressões e reflexões sobre o que rolou por lá. Olá, Maria Angélica, Leonardo e Francisco. Sejam bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez, agora para trocarmos essa ideia sobre a CND. Olá, pessoal, como vão? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast que sempre traz informações super importantes para o campo antiproibicionista brasileiro. Olá, prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, agradeço a plataforma e ao Cannabis Monitor. Muito prazer estar aqui. Olá, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse importante canal, o canal mais importante do campo antiproibicionista. Bom, vocês 3 estiveram presentes em Viena e eu queria começar ouvindo como se deu a participação de cada um lá individualmente, de quais discussões e atividades vocês participaram e quais foram suas impressões gerais. Bom, inicialmente a minha participação na CND, ela se deu por conta de uma inscrição que nós fizemos de um evento paralelo, né, pela Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, que é uma das poucas organizações brasileiras da sociedade civil que tem autorização, né, faz parte do ECOSOC, possui o ECOSOC para poder se inscrever e contribuir com essa discussão global. Então, nós fizemos a primeira inscrição, que foi de um evento paralelo para discutir exatamente as especificidades que têm acontecido fortemente aqui no Brasil, né? Então, o nome do nosso evento paralelo era Política de Drogas, Indústrias Extrativistas e Direitos Humanos na América Latina e Caribe,
que foi muito interessante, porque foi um evento que trouxe a intersecção em relação às políticas de drogas e o garimpo, o desmatamento, né, as questões de mudança climática, e contou com a participação de pessoas diretamente afetadas por essas ações, né, desse extrativismo e da violação de direitos humanos aqui na América Latina. E também participamos, e aí eu explico um pouco melhor, né, existe uma possibilidade da organização ela ser colaboradora de algum evento paralelo de outras organizações, e também ela pode ser colaboradora e também ter fala nos eventos, né? Então, a Reduc, né, e eu representando a Reduc, nós apoiamos e colaboramos com 8 eventos paralelos, sendo que desses 8, nós tivemos fala, né, num evento chamado Vigilância e Controle em Cenas Abertas de Uso de Drogas, o impacto das tecnologias de monitoramento em populações vulneráveis, que foi um evento paralelo inscrito pela Conectas, Direitos Humanos. Nós também tivemos um espaço de fala num evento realizado pelo ICEERS, em que discutia o Sul do Norte, né, discutindo justamente essa implementação das abordagens interseccionais para a política de drogas, no sentido de que o Sul global ele tem tanto potencial para resolver e discutir as questões relacionadas às drogas, quanto o Norte global, mas nós problematizamos nesse evento essa distinção do Norte global e Sul global. Também participamos do evento Repensando Políticas sobre Drogas e Redução de Danos na América Latina, proposto pela Intercâmbios, organização da Argentina. E também fomos aí apoiadores de um evento que dizia, né, que tinha ali uma abordagem humanitária para enfrentar as ameaças das drogas sintéticas, das novas substâncias psicoativas. Discutimos alternativas em relação ao tratamento para comunidades mais seguras, e também participamos de um outro side event que discutia esclarecendo a redução de danos, né? Um retorno à saúde pública e ao bem-estar global, que a ideia era justamente discutir a saída da política de drogas da esfera somente de segurança pública. E também apoiamos um evento que discutia as experiências de conscientização para a incorporação da redução de danos em políticas públicas. E participamos também de um encontro, né, entre a delegação brasileira e representantes da sociedade civil, que foi organizado pela Fiocruz. Foi muito interessante, onde a gente pôde, né, conversar ali, e provavelmente o Francisco vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, na minha visão, acho que foi uma participação extensa brasileira. Acho que nos últimos 4 anos foi o ano em que nós tivemos mais eventos paralelos em que participamos, e também nós tivemos ali uma grande presença do governo brasileiro, da Secretária Nacional de Políticas de Drogas, sobre drogas, intensa, no sentido de propor eventos paralelos. Ela participou de em torno de 20 eventos paralelos, né, além de todas as reuniões ali bilaterais com governos e etc. Então, eu acho que nós tivemos uma participação mais intensa esse ano, o que foi muito bom, porque a gente trouxe ali um pouco de esperança, né? As pessoas entre 2018 e 2022 estavam todas muito apreensivas com o que ia acontecer com o Brasil, e nesses 2 últimos anos a gente pôde trazer um pouco mais essa esperança e também poder discutir e problematizar o que a gente precisa melhorar aqui no país. Bom, eu venho participando das reuniões da CND há algum tempo, né? E nos anos passados todos eu participei com o chapéu da Reduc, né? Que é, como a Angélica falou, uma das únicas organizações do campo da política de drogas no Brasil que tem a afiliação com a ECOSOC, né? Que é o Economic Social Council, né? Conselho Econômico Social da ONU, onde organizações da sociedade civil participam, né? Dos eventos oficiais da ONU. Esse ano, particularmente, eu também estava como Reduc, mas estava também na delegação oficial brasileira, através da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou secretário executivo do programa
institucional de drogas, direitos humanos e saúde mental da presidência da Fiocruz, e esse ano a gente participou de forma integrando aí a comitiva do governo brasileiro, que é chefiada pela Senad, né, na figura da secretária Marta Machado, e que a gente pôde estar lá organizando, via Fiocruz, um evento, né, que colocou um diálogo, né, propôs um diálogo da delegação brasileira, né, do corpo diplomático e da secretária Marta e do resto da equipe da Senad, junto com a sociedade civil internacional. Foi um evento muito interessante, acho que foi muito importante, muito bem recebido, né, pelos atores da sociedade civil, tanto brasileira quanto internacional, que tiveram lá, né, algumas pessoas aí bem importantes do campo puderam participar, e foi interessante, né, a disponibilidade da secretária Marta em poder fazer esse diálogo com a sociedade civil, uma coisa que me parece bem interessante ser mantida nos próximos encontros da CND. A Fiocruz, particularmente, vem participando desse processo, né, internacional, da construção, né, do campo da reforma da política de drogas, né, há algum tempo também, e a gente entende que esse diálogo, tanto com o governo brasileiro quanto os outros governos também que têm pautado, né, os avanços, né, da política de drogas internacional, quanto com a sociedade civil brasileira, latino-americana, internacional, é fundamental, né? Então temos cumprido esse papel também nesse sentido, e participamos desses vários side events também que a Angélica mencionou, porque a gente desde o início fez uma parceria com a Reduc e participou junto com eles nesses vários eventos paralelos, né, que foram propostos pela Reduc ou eventualmente por outras organizações brasileiras e internacionais. Então acho que foi uma participação muito intensa que a gente teve, tanto pela Reduc quanto pela Fiocruz, e inclusive com o governo brasileiro tendo também uma presença muito marcante e participando de alguns processos aí bem inovadores e bem históricos, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente. Queria inicialmente agradecer a Reduc, né, que é quem possibilita, na verdade, a participação de forma mais organizada da sociedade civil, porque tem, como a Angélica já comentou, a questão da EcoSoc. Eu estive como a Abrasme, né, como Associação Brasileira de Saúde Mental. A Abrasme tem feito um grande esforço para acumular e também compreender e participar da agenda da política de drogas. Nós somos originalmente do campo antimanicomial e nós não entendemos que é possível ser antimanicomial e não ser antiproibicionista. Então a gente tem acelerado nossa participação e nossas discussões sobre a política de drogas e as estratégias de redução de danos. Para não ficar repetitivo, eu participei também dessas agendas, tanto essas organizadas, né, pela sociedade civil, mas também esse importante encontro com autoridades brasileiras que o Programa Institucional de Drogas da Fiocruz promoveu em Viena durante essa sessão histórica da CND. Mas, até pela natureza da Abrasme, a gente pôde acompanhar alguns debates. E eu pude ir, né, em alguns debates promovidos pela Federação Internacional das Comunidades Terapêuticas, que é um tema que a gente acompanha no Brasil, e eles realizaram side events também na CND, então fui acompanhar. Acompanhamos também importantes debates sobre a agenda da prevenção. Isso é uma agenda que vem se consolidando na CND e tem uma resolução específica sobre prevenção de criança e adolescente aprovada nessa sessão. Então, é um outro tema que a gente acompanhou. E eu estive também junto com a secretária nacional, né, da Política sobre Drogas do Brasil, Marta Machado, e a diretora Nara, também durante um evento no consulado da Colômbia, onde eles apresentaram a Conferência Internacional de Redução de Danos, que vai ocorrer em breve. Fizeram um lançamento, falaram da importância dessa conferência ser realizada na Colômbia, e foi um evento oficial no consulado da Colômbia com muita presença de diversos corpos diplomáticos da Europa, da Ásia, enfim, de diversos continentes, mostrando que a agenda de redução de danos também vai se consolidando dentro das discussões dos corpos diplomáticos, dos ministérios, né, de relações exteriores, pela presença massiva nesse evento no consulado da Colômbia. E participei também, e eu queria destacar aqui, de uma importante agenda
da Organização Mundial de Saúde com a China, discutindo estratégias de prevenção também na área de política sobre drogas, tanto no continente asiático, mas também para o mundo. Foi um evento muito grande, mostrando também essa disputa de protagonismo geopolítico, e era um evento oficial da China com a Organização Mundial de Saúde. Então foi muito importante, foi um evento muito concorrido e foi um evento muito bem organizado pela delegação chinesa durante a CND, em parceria com a OMS. Então, em geral, foram essas atividades que individualmente queria destacar, mas reforçar tudo isso que a Angélica e o Kiko falaram, da importância da sociedade civil durante essa CND, foi muito importante. E o outro lado foi essa importante participação e liderança da Senad, tanto pela secretária Marta, mas também a diretora Nara, que participou e esteve em praticamente todos os side events também realizados nessa CND. E a gente vem destacando isso porque também era muito importante a participação de outros atores do governo brasileiro, a exemplo do Ministério da Saúde, porque a Organização Mundial de Saúde estava presente, diversas entidades da área da saúde estavam presentes, e uma agenda muito extensa da discussão de saúde e política de drogas. Então, a gente destaca essa participação da Senad, mas também aponta a necessidade de outros atores do governo, por exemplo, como o Ministério da Saúde, a importância de estar na CND. Maravilha, pessoal. Bom, vocês já destacaram na primeira fala, mas eu queria explorar mais esse ponto. Essa sessão teve uma participação importante da comitiva do governo brasileiro, que apresentou, através da Senad, propostas de resolução, organizou painéis e participou ativamente de debates estratégicos nas perspectivas nacional e internacional em eventos paralelos. Queria ouvir as impressões de vocês sobre a atuação do governo brasileiro no evento e o seu papel no cenário internacional do debate sobre a política de drogas no mundo. Olha, foi fundamental a presença do governo brasileiro. Foi muito interessante porque, para além, né, dos side events que nós organizamos e que participamos, enfim, realmente foi interessante ver que o governo brasileiro, né, a Senad, realizou várias parcerias para poder levar suas entregas, né, trazer as discussões que vêm sendo feitas como política pública aqui no Brasil, a partir de outros side events, porque cada país pode fazer um side event, né? Então, houve várias parcerias para que o governo brasileiro pudesse apresentar desde as estratégias de políticas sobre prevenção até um evento paralelo que foi muito interessante e que foi bastante divulgado sobre as políticas de drogas em relação à população mais vulnerável e também sobre a resolução do STF em relação ao porte de cannabis para consumo pessoal. E nesse sentido, foi muito interessante porque muitos países estavam interessados em como o Brasil ia responder a essa resolução do STF, e a secretária Marta apresentou uma das estratégias de política pública, que são os Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social, que está sendo implantado aqui no país. Foi muito legal porque ela pôde apresentar como foi construída a ideia desses centros, né, desde do programa Ruas Visíveis, que é do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, com essa interseção com a política de drogas, e pôde também trazer mais informações para as pessoas de outros países e também para a sociedade civil que estava presente, como uma estratégia que pode garantir o acesso a direitos das pessoas em mais alta vulnerabilidade, usuárias de drogas, e que foram aí ou serão apreendidas com até 40 gramas de cannabis. Outro ponto importante é que essa presença mais marcante do governo brasileiro suscitou, e aí é uma impressão muito pessoal minha, mas suscitou em outros atores de fora do Brasil uma grande curiosidade, né, no sentido de, olha, então quer dizer que o Brasil, por mais que tenha passado períodos tenebrosos,
pelo menos a sociedade civil se manteve firme e forte, garantindo que, quando mudou a gestão, o governo tivesse ali de onde recomeçar a reconstrução do país e das políticas sobre álcool e outras drogas, né? Então, acho que os painéis em que a Secretaria Nacional participou sempre deu muita ênfase na redução de danos, e isso também é muito importante da gente lembrar, porque na CND do ano passado, de 2024, houve uma discussão muito intensa em relação ao termo redução de danos. E isso foi histórico, porque foi no ano passado que a CND sai daquela lógica somente da diplomacia, buscando sempre o consenso, e veio para a democracia no sentido de propor a primeira votação, né? E a votação do ano passado contou com 38 votos para que redução de danos entrasse nos documentos da CND, e aí quem votou contra em 2024 foi a Rússia e a China. Então, acho que foi um ganho que houve em 2024 e que, para 2025, redução de danos ela começa a entrar, então, nas 6 resoluções desse ano. Acho que um ponto-chave bem importante que aconteceu foi essa inclusão da redução de danos, e o governo brasileiro trouxe e enfatizou bastante a importância da implementação real, efetiva, né, com recurso para redução de danos aqui no Brasil. Acho que esse ponto é um ponto alto, e também acho que a participação brasileira, tanto pela sociedade civil quanto pelo governo, foi muito interessante e deu um recado para os outros Estados-membros, né, da CND, como um país que está comprometido com a política de drogas e que o cuidado deve ser sempre centrado nas pessoas e não apenas voltado para a segurança pública. Eu acho que esse foi o ponto mais importante e trouxe ali as estratégias de políticas públicas que estão sendo discutidas no país. Bom, eu acho que é legal a gente fazer um breve histórico, né, desse processo da participação do governo brasileiro, né, recente, né, obviamente remontando aí à eleição do governo, né, dessa nova gestão do governo Lula, né, essa terceira gestão do governo Lula, e que tem a entrada da secretária Marta Machado, que tem sido uma pessoa que tem defendido de forma bem firme, né, tanto aqui nos eventos brasileiros, aqui no Brasil, através das estratégias, né, que têm sido montadas pela Senad, junto com parceiros da sociedade civil e dentro do governo, da perspectiva da redução de danos, de uma perspectiva de reforma da política de drogas, né, uma perspectiva que durante vários anos aí no governo anterior ficou numa direção exatamente oposta, né, e não só paralisado, como um grande retrocesso acontecendo. Então, a gente tem tido uma interlocução bem interessante, né, e bem profícua aí com essa atual gestão da Senad, né. A Nara Araújo também está lá, como o Léo mencionou, que é diretor de prevenção e de reintegração social. E eu acho que, para nós da Fiocruz, do Programa Institucional da Fiocruz, tem sido muito potente, né, esse trabalho junto com a Senad. Já vimos fazer esse trabalho junto com a sociedade civil, então é um momento muito propício, né, para que a gente tenha avanços interessantes. Obviamente, colocado esse cenário de bastante contradições também, né, tanto aqui no âmbito mais nacional, né, de forças políticas aí e com visões aí bem distintas aí, como tocar a política de drogas, como também no campo internacional, particularmente agora com a virada do governo Trump nos Estados Unidos, né, que infelizmente acaba tendo uma influência muito grande nesse cenário internacional de drogas, inclusive em função do financiamento, né, dos órgãos da ONU, que tem um financiamento importante do governo americano por muitas e muitas décadas, na verdade, remontando aí à Segunda Guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, tem um cenário de mudança internacional, da ordem internacional, muito importante, né, e que o governo brasileiro, né, tem conseguido se posicionar junto com as forças progressistas aí nesse cenário, né. Por incrível que pareça, a resolução que foi passada no ano passado, no qual a redução de danos foi incluída, foi proposta pelos Estados Unidos ainda sob o governo Biden, né. Então, houve uma mudança muito drástica aí da postura do governo americano, né? Então, o governo Biden conseguiu ser permeável no ano passado, 2024, para que fosse votado essa primeira vez, depois de muitas décadas, né, que não havia votos nesse âmbito da ONU, né,
da CND, que tinha essa lógica do consenso de Viena, né, que só podia ser feito votações por consenso, né? E o governo brasileiro participou desse processo feito ano passado, onde que foi aprovado, né, pela primeira vez aí uma linguagem, né, uma resolução que afirma explicitamente a redução de danos como uma estratégia válida, importante e necessária no campo da política de drogas, né? Eu acho que é importante entender assim, que esse processo da quebra do consenso de Viena, né, no qual a gente está vivendo agora, inicia no ano passado de uma forma que a gente pode colocar como bastante positiva, né, porque é uma proposta feita pelos Estados Unidos na gestão anterior do governo Biden, que tem o apoio de todos os países, inclusive os países que tendem a ter uma postura mais conservadora, né, mais, vamos dizer assim, de não alteração, né, dos tratados internacionais, e tendo voto somente de duas das principais delegações, né, que têm posturas mais, vamos dizer assim, né, proibicionismo, né, no sentido assim de não ter qualquer alteração dos tratados, né, que é a Rússia e a China, que junto com o Irã e alguns outros países, algumas delegações, são quem tem mantido ali, através do consenso de Viena, uma linguagem muito retrógrada, né, nos últimos anos, né? E isso se quebra, né? Então, por um lado, é uma oportunidade muito importante, porque agora, inclusive, a Rússia e o Irã não estão mais na CND, né? não são mais países membros da CND. A CND é composta por 53 países, né, que são eleitos a cada 2 anos, e pela primeira vez na história a Rússia não faz parte desses 53 países, né? Houve uma mudança importante aí, então vamos ter mudança importante para frente. Então, por um lado, uma coisa muito interessante, que é essa quebra do consenso e a possibilidade de avanço na linguagem internacional, né, diplomática sobre drogas. Por outro lado, essa quebra do consenso agora não é só sobre o consenso do campo das drogas nem de Viena, né? É a quebra da ordem internacional, com essa postura extremamente, vamos dizer assim, agressiva e bélica, tanto no sentido aí, né, na guerra mais financeira, né, e fiscal, com a questão das tarifas, né, quanto também no sentido mais bélico, no sentido literal, né, de aumento aí das tensões geopolíticas no mundo, e que isso tudo acaba também afetando esse campo nosso, né, de uma forma direta e indireta. Então, a gente tem um cenário muito assim, interessante no sentido das mudanças, das informações, e muito desafiador, porque, por um lado, a gente tem a quebra do consenso Viena e o avanço da pauta da reforma de drogas, de uma pauta mais progressista no campo das drogas, e, por outro, a gente tem a possibilidade de uma quebra muito maior no plano da ordem internacional, né, da ordem global aí, geopolítica. Mas é isso, acho que corroboro aí com a fala da Angélica de que foi uma participação muito importante. Nós da Fiocruz tivemos, inclusive, como eu falei, na delegação oficial brasileira junto com a Senad, e tivemos aí acompanhando essa participação aí muito intensa do governo brasileiro nessa Senad particularmente, e, na verdade, nos últimos anos também, nos anos anteriores também. Queria iniciar um pouco a avaliação dessa participação do governo, mas primeiro, Monique, não para tratar só do governo, mas a participação de instituições de Estado do Brasil, né, que foi muito importante. Primeiro, avaliando a participação do Poder Executivo, né, do governo. Foi uma participação muito destacada da Senad, tanto de negociar essas resoluções aprovadas, e dentre essas 6, tem resoluções muito importantes para o Brasil, essa de prevenção que impacta criança e adolescente é muito importante, porque nós temos um debate sobre política de drogas, criança e adolescentes, que está sendo realizado agora no CONANDA. Então é uma resolução muito importante, porque trata de estratégia de prevenção. A segunda, que é muito importante, o Brasil foi determinante, que é associar o debate de preservação ambiental, de sustentabilidade ambiental com política de drogas. Isso é muito importante, em especial em territórios de populações originais no Brasil, que são afetadas muito fortemente pela presença do tráfico de drogas, por mineradores ilegais que matam e que, inclusive, promovem guerra química utilizando agrotóxicos nas populações locais. Então, é uma resolução que a delegação da Senad teve uma participação muito intensa, então é muito estratégica essa participação. E eu queria destacar aqui também que essa participação ela contribuiu, junto com as delegações da Colômbia, do Uruguai e do México, para promover um protagonismo do sul global.
Então, em meio a esse momento geopolítico da crise da ordem liberal, que se manifestou nessas posições defendidas pelos Estados Unidos e Argentina centralmente, de votar contra todas as resoluções, também possibilitou a entrada do protagonismo do Sul global, em que o Brasil foi fundamental junto com esses países. Então, essa é um elemento muito importante de destaque desse protagonismo da Senad nesse contexto da crise da ordem liberal a nível mundial, esse protagonismo do Sul global. E eu também queria destacar a participação de outra instituição de Estado brasileira que tem destaque na produção científica no Brasil, que foi a participação da Fiocruz através do seu programa institucional, que garantiu, inclusive, uma atividade de um debate de alto nível da sociedade civil brasileira com autoridades brasileiras, inclusive para alinhar discussões e avaliações sobre o que estava acontecendo naquele contexto da 68ª CND. Então, essa atividade do programa institucional da Fiocruz foi fundamental e, obviamente, todo o acompanhamento dessas agendas que a gente já relatou da sociedade civil. Mas eu destaco aqui, diante da crise do multilateralismo, Monique, o Brasil tem uma tradição na diplomacia brasileira de apoio ao multilateralismo, de apostar nos organismos internacionais para pactuar políticas internacionais, e a gente viu isso na construção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil aprovou nas instâncias da ONU. Nesse contexto da crise da ordem liberal e da crise do multilateralismo, a participação nessas atividades como da CND são fundamentais. Então a gente viu a ausência também aí de um importante ator no Brasil que discute e que tem também responsabilidade sobre a política de drogas, que é a ausência do Ministério da Saúde. Então é louvável esse protagonismo da Senad, junto com o Ministério das Relações Exteriores, mas era fundamental, ainda mais nesse contexto da crise da ordem liberal e da crise do multilateralismo, a presença de um ator tão importante como o Ministério da Saúde também, diante desse momento histórico que passou essa CND. Bom, pessoal, muito bom saber sobre a participação do Brasil, bom saber que a gente está, de certa forma, assumindo um protagonismo junto com outros países aqui da América Latina. E falando nisso, eu queria saber sobre vocês a respeito da delegação colombiana, que também foi destaque ao propor a criação de um painel de especialistas para revisar as convenções internacionais sobre drogas, visando fortalecer a implementação dos tratados de controle a partir de uma abordagem equilibrada que respeite os direitos humanos e a saúde pública. Então, quão significativo é esse movimento e a aprovação da resolução? E que impacto tem na nossa realidade, de acordo com vocês? Bom, primeiro que a participação da Colômbia, do governo colombiano, na CND de 2024 foi de extrema importância, porque eles começaram a suscitar as mudanças na política de drogas. Discutiu-se em 2024 a regulamentação da folha de coca, né? Foi bem interessante a participação em 24, porque foi basicamente um boom, trouxe a necessidade e a discussão sobre a importância da mudança de paradigma, da regulamentação da folha de coca, e nesse ano a proposta dessa resolução de criação, né, de um painel de especialistas independentes para repensar o regime global do controle de drogas foi de extrema importância, foi bastante polêmico, porque a gente entende ali, né, que a forma de Viena lidar sempre foi muito voltada à diplomacia, a chegar em consensos, e um pouco disso tem a ver com a não mudança da política de drogas global ao longo dos anos. Né? Até então, eles acreditavam que até 2030 o mundo estaria livre das drogas. Então, essa busca eterna por um consenso, ela dificultou muito o debate geopolítico e das mudanças da política de drogas global, mas com essa chegada mais contundente em 24 da Colômbia, com um discurso mais contundente, foi fundamental para que esse ano
a Colômbia tivesse um grande protagonismo para além, né, da proposta dessa resolução de criar esse painel de especialistas independentes. Isso foi bem importante porque a gente percebeu que as reuniões bilaterais entre Brasil e Colômbia, desde 24, se intensificaram. O protagonismo da América Latina se intensificou também na CND, o que é muito importante, porque o tempo todo nós ficamos submetidos à política do norte global, e nós temos diferentes realidades, né? Enfim, eu acho que a participação da Colômbia e a proposta da Colômbia sacudiu Viena, e sacudir Viena significa vamos sair da zona de conforto, todo mundo, vamos partir para uma democracia e votar, e de alguma maneira essa aprovação da resolução ela foi bastante significativa. Por quê? Porque o Brasil responde e busca fazer as suas políticas de drogas baseadas nos tratados internacionais. Então, não dá para a gente continuar seguindo uma convenção de 1971, 1965, sendo que a gente teve um monte de mudança nos países. Então, para a gente continuar seguindo os tratados, seguindo as diretrizes internacionais, a política de drogas tem que mudar, e não dá para mudar só esperando chegar num consenso com Rússia, China, Estados Unidos e Argentina, né? Porque a gente sabe que essa onda conservadora de extrema-direita, ela vem assolando muitos países, e isso impacta diretamente a política de drogas. Então, se a gente esperar um consenso com esse pessoal aí, não vai rolar. Então, a ideia é que a gente parta para a votação, e essa resolução proposta pela Colômbia, ela foi votada, e eu digo nós, porque é o nosso campo, né, que está muito alinhado com as políticas de drogas atuais da Colômbia. Eles tiveram 30 votos a favor desse painel de especialistas independentes, 18 abstenções e 3 votos contra, que foram dos Estados Unidos, da Argentina e da Rússia. O único momento que a Rússia e os Estados Unidos votaram juntos foi esse. Enfim, eu acho que o impacto para a gente vai ser grande, tendo em vista que a gente tem muita gente que trabalha com a política de drogas, que é especialista, que até poderia compor esse painel, porque a América Latina ela precisa estar presente nessa discussão de uma maneira mais robusta. Acho importante destacar a participação da Colômbia, certamente nessa última CND, mas na verdade desde que o governo do Gustavo Petro, o presidente atual da Colômbia, começou em 2022, tem sido um tema central, né? Inclusive que o presidente Petro levou em 2022 para a Assembleia Geral da ONU, colocando particularmente a questão da cocaína, né? Que é, na visão dele, uma fronteira muito importante a ser superada nessa lógica do fim da guerra às drogas. Ou seja, a gente vem avançando particularmente no campo da cannabis, da maconha, né, da regulação e da descriminalização no mundo todo. Tem uma questão dos psicodélicos, tem avançado também, mas o Petro coloca de forma bastante firme, né, particularmente para a Colômbia, e me parece que o Brasil também, o quanto que uma discussão sobre a regulação da cocaína é fundamental. E isso tem sido uma fala recorrente, né, do governo Petro, e obviamente tem refletido na posição do pessoal do governo, do corpo diplomático colombiano. E a resolução que foi aprovada esse ano, como a Angélica mencionou, né, com apoio obviamente do Brasil também, foi uma resolução muito importante, porque ela propõe a criação de um comitê, né, de especialistas, né, que possa fazer uma revisão dos tratados internacionais, né? Nós temos aí 3 tratados principais, de 61, 71 e 88, que são vinculantes, ou seja, todos os países que assinam têm que seguir o que está ali colocado, e na verdade, são esses tratados, na verdade, que a gente está o tempo todo colocando em xeque, né? E que a gente tem que, na verdade, revisitar até no sentido original da ideia de que a proibição das drogas era para proteger a saúde pública da população, né? E nós, da Fiocruz, que obviamente temos por missão de proteger a saúde pública, entendemos que a guerra às drogas e os tratados que sustentam essa guerra têm tido um efeito iatrogênico. Na verdade, não tem sido feito, de fato, uma proteção
da saúde pública. E muitas vezes a política de drogas que proíbe gera mais danos do que a própria guerra, né? E também, retomando a fala do Pedro em 2022, na Assembleia Geral, ele coloca uma comparação com a questão da cocaína com a questão do petróleo, do carvão, né? E quanto de dano, né, que essas outras matérias, né, insumos, né, que são, na verdade, protegidos, subsidiados, né, e estimulados economicamente a produção dele, tem um impacto talvez muito superior na saúde da população, né, e também na questão aí de criminalidade, né, violência, né, do que somente a cocaína, que pode sair desse âmbito de produção criminal se a gente muda esse status da regulação internacional. Então, me parece que a posição da Colômbia tem sido muito avançada nesse tema, né, corajosa, pautando coisas muito importantes e que a gente deve, nós aqui do Programa Institucional, certamente, né, defendemos esse diálogo, esse aprofundamento do diálogo com o governo colombiano, que ainda tem mais algum até o ano que vem, né, quando vai ter eleição, vai ter um novo governo, na verdade, e a gente aproveitar esse momento único, né, da América Latina, né, do Sul Global, como mencionado, que a gente tem um alinhamento possível interessante, levando em consideração que também tem contradições no Sul Global, né, porque, na verdade, também tem países aí que têm aproximação de interesses geopolíticos de outros campos, mas nesse campo de drogas tem posturas aí, na verdade, bem proibicionistas e conservadoras, né. E acho importante pontuar aqui, como já dito, que vamos ter agora em breve, né, agora no dia 27 a 30 de abril, a conferência na Colômbia, a Conferência Internacional de Redução de Danos. Nós da Fiocruz vamos estar presentes, né, eu também com o Reduc vou estar presente também, acredito que a Angélica e o Léo também, e várias outras pessoas do Brasil vão estar presentes nesse momento bem importante, da primeira vez que a Conferência Internacional vai estar aqui no Brasil, após 98, quando teve aqui em São Paulo, né? Então, 98 teve a Conferência Internacional em São Paulo, inclusive momento no qual a Reduc, a Aborda e outras organizações importantes do nosso campo foram criadas, e agora, finalmente, retomando a América Latina em Bogotá nesse ano. Eu queria iniciar a avaliação sobre a participação, né, esse destaque da Colômbia, por um aspecto importante, a presença da ministra nos eventos diversos da sociedade civil. Às vezes a gente estava numa sala fazendo um debate proposto ou por alguma entidade brasileira ou alguma outra entidade da sociedade civil, a gente olhava para o lado da ministra da Colômbia. Então, mostrando também que não era só um protagonismo, vamos dizer assim, na seara das reuniões entre países com corpos diplomáticos. A Colômbia se colocou e colocou seus principais atores, né, uma ministra de Estado, para ouvir a sociedade civil. E esse elemento eu queria destacar porque existe uma discussão muito importante de a gente começar a reconhecer evidências, dados, informações baseado em práticas. Então, é esse posicionamento da ministra ouvindo, porque o que a sociedade civil estava mostrando nesses eventos paralelos eram experiências práticas, eram reflexões surgidas de práticas transformadoras nos territórios e comunidades. Então, tem uma ministra de Estado ali do lado que sentava e ouvia. Mostra também um posicionamento do governo da Colômbia de aprender com a praxis transformadora da sociedade civil. Então, eu queria iniciar por essa avaliação e esse importante posicionamento como Estado colombiano de construir também a partir da escuta das experiências das praxis da sociedade civil. Um outro elemento que eu acho importante nessa avaliação sobre a Colômbia, que eu queria colocar, é que a Colômbia, o Brasil e outros países também começam a colocar a discussão da redução de danos, não mais só na questão da prática ali, junto com usuárias, territórios e comunidades, mas colocar a concepção da redução de danos numa concepção de redução de danos ampliada, ou melhor, a redução de danos como estratégia e política de Estado. Isso ficou muito claro nas posições e nas intervenções do governo colombiano durante a CND. Por quê? Porque eles colocavam, por exemplo, que era parte da estratégia de desenvolvimento nacional da Colômbia, as estratégias de redução de danos, por exemplo, substituição de cultivo,
discussão sobre territórios e comunidades afetadas pelo tráfico de drogas, pelas políticas de drogas do proibicionismo, por exemplo, a utilização de agrotóxicos contra comunidades locais na Colômbia, né? Guerra química usando agrotóxico como parte da estratégia de guerra às drogas, do Plano Colômbia, e eles colocaram essa discussão. Então, eu queria, nessa avaliação, também colocar esse elemento, que a Colômbia contribuiu para colocar a discussão de redução de danos como política de Estado, como estratégia de desenvolvimento nacional. Isso coloca também um desafio para todos nós que atuamos nesse campo do antiproibicionismo, da redução de danos, de começar a fazer essa discussão, que a redução de danos também pode ser colocada nesse âmbito estratégico, como política de Estado, em especial no Brasil, em que a guerra às drogas, como foi apresentado lá pelo Dudu, da Iniciativa Negra, ela afeta de forma desigual territórios e comunidades, em especial a população negra, as populações tradicionais do Brasil. Então, é fundamental que essa contribuição da Colômbia, que colocou a redução de danos como estratégia de desenvolvimento nacional, como política de Estado, também comece a ser incorporada no Brasil para a gente ter uma política de reparação a todas as pessoas, comunidades afetadas pela política de guerra às drogas implementadas em nosso país, que teve, obviamente, um impacto desigual em territórios e comunidades periféricas, na população negra e nas populações tradicionais de nosso país. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição da Colômbia. E, por fim, obviamente, foi a aprovação desse painel de especialistas, que será uma importante disputa para revisar as políticas de drogas no mundo e superar esse período em que a política de drogas foi baseada na guerra às drogas, na justificação de instalação de bases militares, principalmente norte-americana, em diversas regiões do mundo, sempre com a justificativa da guerra às drogas. E eu queria chamar a atenção nesse aspecto, porque parte das tarifas agora implementadas pelo governo norte-americano nessa guerra comercial insana no mundo, uma das justificativas e um dos pilares é a justificativa, de novo, da guerra às drogas, falando que Canadá, que a China não fez o controle adequado dos opioides. Então, de novo, a guerra às drogas é utilizado como justificativa para uma guerra comercial, para a disputa da hegemonia dentro dessa crise de ordem liberal. Então, a Colômbia, com esse painel de especialistas, também coloca esse desafio de a gente superar essa política baseada na guerra às drogas e colocar a política de drogas associado como estratégias de promoção do bem comum e do bem viver e de uma cultura de paz no cenário internacional. Excelente, pessoal. E seguindo nessa análise, gostaria que falassem sobre os países que se posicionaram contra o que consideramos avanços, papel que foi aí protagonizado pelos Estados Unidos e pela Argentina durante os debates, bem como do simbolismo que representa essa desmoralização de cada um deles no cenário internacional dentro desse debate. Bom, a participação dos Estados Unidos e da Argentina foi vergonhoso, né? Porque eles chegam... Bom, primeiro os Estados Unidos chega acusando, né, como o Léo estava trazendo, acusando a China, o México e o Canadá pela crise dos opioides. Só que assim, né, porque, poxa, mas chega, a China produz, o México produz metanfetamina ou mesmo opioides, e aí isso impacta os Estados Unidos. Mas olha que bizarro, né? Como é que você pode culpar um país, outro país, sobre o problema que você tem, né? Então, a posição, né, dos Estados Unidos foi bastante vergonhosa, seguido pela Argentina também, bastante tentando trazer as questões ideológicas para a discussão. A Argentina passou também vergonha, porque discutiu que não tem diferentes identidades de gênero, só tem masculino e feminino. Foi uma vergonha. E eu fico aqui pensando, será que eles imaginavam que ia ressoar? Que eles iam realmente ter outros países votando com eles, nessas bizarrices que eles estavam discutindo? Fico pensando ali o quanto que ficou
muito feio para eles esse tipo de posicionamento, o quanto que é perigoso esse tipo de posicionamento, porque realmente poderia contaminar outras decisões de outros países, mas, por sorte, né, nós temos a democracia. E quem pediu ali, né, para ter uma votação de fato, a ideia veio, os Estados Unidos veio propor, então vamos votar. E aí perdeu feio, né? Então, assim, eu acho que esses posicionamentos que eles tiveram foi muito simbólico, porque traz aqui, e aí falando da minha experiência pessoal mesmo, né? Trouxe uma memória recente do que a gente viveu no governo brasileiro na época do Jair Bolsonaro, dos posicionamentos que o Brasil teve na CND, né, que também foram vergonhosos, e mais especificamente ali trazendo essa discussão da política de drogas, eles saíram completamente desmoralizados. Isso só mostra o quanto que a gente tem conseguido, de alguma maneira, avançar, por mais que sejam em campos distintos, assim, campos que não têm essa visão antiproibicionista ainda, mas que já entenderam que a política de drogas ela não pode ser só baseada numa esfera proibicionista, né? Então, acho que eles saem desmoralizados e passaram vergonha, mas é um ponto que a gente tem que estar muito atento, tendo em vista que a gente tem uma onda conservadora aí atuando em vários países e pode trazer ali para as próximas CNDs algo mais complexo, né? As discussões mais complexas e tudo mais. Mas eu acho que foi... Não tem outra palavra a não ser vergonhoso. Bom, gente, eu acho que tem uma questão importante aí da gente contextualizar nesse momento, que é a gravidade desse cenário que extrapola a questão da política de drogas, né? A gente está vivendo um momento realmente sem nenhum precedente aí no pós-guerra, né? Nos últimos 70, 80 anos, a gente viu uma certa estabilidade geopolítica com diversas questões, problemas e certamente nem um pouco confortável, mas agora uma retomada de um processo de extrema gravidade, né, que é esse reposicionamento dos Estados Unidos se aliando às forças, vamos dizer assim, mais autocráticas, né, e menos propensas a essa ideia do multilateralismo global e que certamente se contrapõe à visão brasileira, né, que é exatamente apoio a isso que são esses diversos espaços, né, como são esses espaços da ONU, né, que são de diálogo e construção de uma base comum, né, global, para poder fazer acordos e não ficar numa crise que gera uma fragilidade enorme, inclusive, da questão geopolítica maior, né? Os Estados Unidos têm se posicionado não só nesse fórum da CND, embora concordando com a Angélica, tenha sido um espaço que ficou claro aí, né? A parte absurda, o nível absurdo, né? Que é a forma como os Estados Unidos têm se posicionando nesse fórum global, né? Além de internamente retirar todo o apoio, né, a diversos organismos, particularmente o USAID, né, que é de apoio a diversas ações internacionais humanitárias, de apoio à PrEP e várias outras coisas importantes que afetam o nosso campo, né, como também a saída dos Estados Unidos da OMS, a Organização Mundial da Saúde, com uma postura de basicamente dizer que o globalismo que eles denunciam, né, e que apoia, na visão deles, uma quebra da natureza humana, que seria de somente existir o macho e a fêmea, né? Eles nem falam em gênero, eles falam dois sexos, né? O sexo masculino e feminino, né? Volta uma coisa quase animalesca aí, que eles defendem uma visão realmente assim, assustadoramente retrógrada, né? Uma coisa Idade Média mesmo, né? Eles defendem a quebra total dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e falo explicitamente isso, e realmente uma posição que eu considero assim, bastante assustadora aí, né, nesse contexto todo, ainda mais agora com essa guerra das tarifas aí que o governo Trump tem feito, né? Particularmente no campo de drogas, as falas são horripilantes também, né? O Trump já falou, inclusive, que talvez seria interessante propor a pena de morte para pequenos traficantes de fentanil, que seria a forma de resolver o problema
da crise dos opioides nos Estados Unidos. Então são falas realmente muito assustadoras, e inclusive com uma contradição importante, né? Agora que a maconha, a cannabis virou um negócio já lucrativo, eles separam, né, a questão da maconha e apontam até uma possibilidade de uma regulamentação a nível nacional nos Estados Unidos da cannabis, da maconha, e ao mesmo tempo uma guinada muito forte ao proibicionismo da guerra às drogas relacionadas às outras drogas, né? Então, é um contexto realmente muito grave assim, que a gente está vivendo, né? Com impactos ainda muito incertos assim, de como vai ser isso no campo da política de drogas, dado aí a influência, inclusive, que os Estados Unidos têm sobre diversos outros países. Né? Então, a gente está vendo um momento aí de grande incerteza, e aí eu volto a enfatizar, né? Embora, por um lado, a gente tenha tido a quebra do consenso de Viena e a possibilidade de avanço importante, porque com a nova configuração dos países que estão na CND, a gente tem uma maioria de posições aí a favor da reforma da política de drogas, essa posição que Brasil, Colômbia e outros países têm defendido, a Europa já historicamente também, a maioria dos países também vem defendido, né, um país, uma postura que coloca o projeto da redução de danos como central, né, na questão da política de drogas, e, ao mesmo tempo, uma coisa maior que essa quebra da ordem global, né, com realmente consequências aí muito imprevistas, né? Então, é um momento realmente aí muito único, né, que a gente está vivendo nesse cenário, com impactos ainda aí a serem vistos, né, particularmente no nosso campo, e levando em consideração, obviamente, que quando a gente fala de guerra às drogas, isso tem impacto em diversas outras dimensões que estão, inclusive, nos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vários objetivos e várias metas dentro dos objetivos são impactados por essa questão da política de drogas e como é que a gente leva adiante, né, esse cenário internacional. Sobre essa participação dos Estados Unidos e da Argentina, eu queria iniciar colocando uma reflexão que recentemente, a partir de uma declaração do vice-presidente dos Estados Unidos, que reafirmou o papel da América Latina como quintal dos Estados Unidos. Então, essa concepção e essa visão sobre os países da América Latina foi ali também evidenciada pela posição de submissão da Argentina sobre as posições dos Estados Unidos, se comportando na prática a Argentina como quintal dos Estados Unidos, porque ela replicava, às vezes com as mesmas palavras, a posição dos Estados Unidos. Então foi uma participação muito triste pela importância que a Argentina tem, em especial na América do Sul, esse tipo de comportamento que privilegiou um alinhamento e uma submissão aos interesses dos Estados Unidos, se comportando como quintal norte-americano na nossa região, em vez de se alinhar com os países que constroem um bloco econômico, social e político, que é o Mercosul. Então, em vez de se aliar com os países da América do Sul global, para mostrar políticas alternativas, inclusive uma das importantes resoluções que colocam o desenvolvimento alternativo, as ODS como meta a ser cumprido, isso beneficia os países da América do Sul, beneficia o Sul global. A Argentina se comportou como lacaio, como uma submissão, e como isso que o vice-presidente dos Estados Unidos recentemente declarou, de ver a nossa região como quintal dos Estados Unidos. Então, essa primeiro elemento nesse balanço. E eu queria aqui, até para socializar todos que nos ouvem, uma justificativa de voto da declaração numa das votações, porque os Estados Unidos fez isso, inclusive. Não só impôs votação em todas as resoluções, como ele realizou declaração de voto. E uma das declarações de voto que simboliza todas as demais, né, votações, foi quando ele disse: declaração dos Estados Unidos. Apesar do nosso apoio, decidimos convocar uma votação sobre essa resolução, pois temos preocupação com a linguagem usada em todo o texto. Primeiro, o texto não reconhece a realidade natural de que existem dois sexos, homens e mulheres. Pela liberdade e dignidade de todos os homens e mulheres, devemos parar de usar termos relacionados à ideologia de gênero. Mostrando, evidentemente, que o que os Estados Unidos estavam fazendo não era votar a favor ou contra a resolução A ou B durante a CND, mas usando o palco da CND para fazer, na verdade, o seu questionamento e o seu combate ao multilateralismo,
e também usar o plenário da CND para fazer guerra cultural, né? Então, novamente, a gente precisa localizar que essas posições dos Estados Unidos, acompanhado pela Argentina, faz parte dessa agenda de derrota do multilateralismo, da tentativa de impor novamente um modelo de unilateralismos e de imperialismos na realidade internacional. Então, é por isso a importância desse processo e lamentar a posição argentina de se comportar como quintal dos Estados Unidos na nossa região durante essas votações na CND. Queria só complementar uma coisa, gente, sobre a questão da Argentina. Eu fiquei sabendo que a principal questão da Argentina ter feito esse papel aí, né, de completa submissão aos Estados Unidos é porque eles estão querendo um empréstimo do FMI. Então, o motivo deles foi muito pragmático, ter feito a defesa aí de todas essas pautas totalmente absurdas, é porque eles estavam querendo agradar o governo americano e conseguir um empréstimo do FMI, o que torna ainda mais engraçado, surreal e bizarro nessa situação toda que a gente está vivendo. Eu fico imaginando um contexto bem distópico, em que o Bolsonaro tivesse sido eleito na última eleição e provavelmente a gente ia estar passando essa vergonha internacional também. Então, é isso. O Milei é só um exemplo dessas figuras absurdas aí. Mas, bom, por fim, a partir do que vocês trouxeram, é possível perceber que estamos vendo algo novo sendo construído, novas propostas e caminhos para enfrentar os desafios contemporâneos da política de drogas. Mas podem nos dizer quais efeitos concretos são produzidos pela Comissão de Narcóticos da ONU na realidade dos países? O que vocês projetam para o futuro? O que vocês acham que vem por aí nessa luta? E qual o papel como campo antiproibicionista? Bom, essa é uma pergunta peculiar, porque a gente sabe que os efeitos na realidade dos países, eles dependem de diferentes fatores, né? Acho que as decisões que ocorrem na CND, elas são bem importantes no sentido de dar diretrizes aos países, de construir narrativas, mas, de fato, ali, o efeito, na realidade, está muito voltado às vontades políticas, né, aos planos de governo. É óbvio que a gente sabe que, quando há uma resolução, os países têm que acatar, mas, na ponta, né, isso às vezes demora um pouco para chegar. E eu acho que eu fico otimista com as decisões e as resoluções votadas, mas ainda não é o ideal, óbvio, né? Nem sempre a gente vai lidar com o ideal na política de drogas, porque são muitos passos que precisam ser dados, pensando ali nas políticas públicas, pensando na forma, né, com que os governos conseguem implementar as políticas pensadas, e são passos muito lentos. Mas, nesse sentido, eu creio que nessas duas últimas CND, especialmente a última, é possível que a gente possa projetar para o futuro impactos positivos no sentido de discussão do antiproibicionismo, da regulamentação das substâncias e também de uma implementação mais efetiva da redução de danos. Mesmo o financiamento das organizações da sociedade civil, que tiveram grande perda nos últimos 2 anos, é fundamental que essas resoluções que tiveram na CND tragam e impliquem o governo nesse sentido, para que a gente consiga ter uma implementação da redução de danos como política pública de maneira mais robusta, que não seja só algo a ser realizado pela sociedade civil, mas que sim a gente tenha a política de redução de danos implementada no país e que ocorra de maneira interministerial, porque a gente entende que a política de drogas, ela não é só da segurança, ela não é só da saúde, mas que deve envolver vários atores e diversos setores da sociedade. Então, é fundamental que a gente tenha isso em mente. Fico otimista, porque eu tenho essa tendência, mas a gente sabe que as diretrizes internacionais, elas demoram para ser implementadas de fato. Eu acho que esse cenário que a gente está vivendo é um cenário realmente muito particular, muito peculiar, né? Muito único, né? Porque a gente coincide aí, como a gente vem falando, né? Essa quebra do consenso, né? De Viena, né? Quebra do consenso proibicionista de uma forma, né? A gente agora finalmente tem um momento onde os países que têm, ao longo
décadas, alguns deles, outros mais recentemente, defendido uma mudança na política internacional de drogas, né, uma mudança relevante dos tratados internacionais de 61, 71, 88 ocorram, essa criação desse comitê de especialistas, né, que é importante lembrar, segue outros dois comitês de especialistas que já foram criados, um especificamente para a questão da maconha, da cannabis, que foi, em 2020, retirada da lista 4 da CND, a lista 4 que é a que coloca substâncias que não têm qualquer valor terapêutico e que são capazes de extrema dependência, e esse comitê de especialistas definiu que isso não procedia, e a maconha foi tirada dessa lista 4, e isso possibilitou, inclusive, o avanço do uso terapêutico, né, e da descriminalização em vários cenários. Né? E agora com a folha de coca também, que tem um processo em andamento para também criar um comitê de especialistas especificamente sobre isso. Então, acho que tem cenários aí particularmente muito interessantes nesse sentido, o nosso campo aí se articulando. Vai depender muito de como é que vão funcionar as eleições, né? Essa dinâmica, né? Da potência das forças, no sentido aí da contraposição a esse grande retrocesso geopolítico internacional que os Estados Unidos está promovendo, ou eventualmente deles conseguirem avançar com esse processo, né? Certamente vai estar muito vinculado a isso o nosso avanço ou não nesse campo. Então pode ser inclusive um dos campos de resistência a esse retrocesso que se coloque, né? Esse espaço da política de drogas, né? Então eu fico, por um lado, muito apreensivo, né, com tudo isso acontecendo, nesse sentido maior. Acho que tem um momento aí que está muito em aberto como vai se dar, e acho que os próximos anos vão ser muito importantes para definir o rumo que, em última instância, a humanidade vai tomar nas próximas décadas, né, no próximo século, inclusive. Por outro lado, acho que a gente tem um momento, uma oportunidade importante aí de avanço concreto aí nesse tema da política de drogas, e espero que o Brasil continue podendo ser, tanto no nível governamental quanto no nível da sociedade civil, protagonista desse processo tão importante. Eu acho que essas decisões tomadas nessa 68ª CND em Viena, que inclusive mostrou e evidenciou um pouco dessa quebra desse espírito de Viena, baseado em consensos, e desse forte participação do governo brasileiro, mas também da sociedade civil, eu queria aqui fazer um diálogo, um chamado para os conselheiros e conselheiras do CONAD e do CNDH, que tem comissões de drogas, né? Um é um conselho de drogas, e o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem uma comissão permanente sobre política de drogas, que a gente precisa, inclusive, afirmar esse protagonismo na CND, em especial nessas 6 resoluções, e 2 delas que têm papel muito importante, e que pode ter papel muito importante em nosso país, que é esse sobre prevenção em criança e adolescente, e esse que associa meio ambiente e política de drogas, de a sociedade civil também fazer um processo de aceleração, de trazer esses acúmulos e essas importantes resoluções que foram tomadas na CND para elas serem aplicadas no Brasil e se transformarem em políticas públicas, que é isso que interessa a todos que estão nos ouvindo. É que essas conquistas, essa ruptura do espírito de Viena, esse protagonismo do Sul Global, essa importante participação da Senad no Brasil e essas 6 resoluções aprovadas, e que está com essas 2, se transformem em políticas públicas no Brasil. Então, esse chamado e esse diálogo aos conselheiros e conselheiras do CONAD e do CNDH é propor que essas resoluções possam ser transformadas em recomendações e resoluções dos nossos conselhos, para cobrar o governo brasileiro, que teve participação decisiva. A gente está falando da Senad, mas tudo é construído com o Ministério das Relações Exteriores, que inclusive faz parte e é conselheiro do CNDH. Que a gente possa pegar essas resoluções e transformar em recomendações e resoluções para o governo brasileiro, para transformar essas importantes resoluções aprovadas na CND em políticas públicas no Brasil. E dentro dessa, sobre meio ambiente e política de drogas, tem brechas importantes e tem apontamentos importantes para, enfim, a gente construir no Brasil uma política nacional de reparação para pessoas, comunidades e territórios afetados pela guerra às drogas, em especial a população negra brasileira e as populações tradicionais que foram o alvo preferencial da guerra às drogas. E essa resolução traz isso no seu bojo.
Então, a gente transformar isso em resoluções e recomendações do CONAD e do CNDH faz com que essas conquistas em Viena também comecem a se consolidar no Brasil e a gente exigir que ela seja, já que o Brasil foi protagonista, que ela se transforme em políticas públicas no Brasil e a gente tenha efetivamente redução de danos como política de Estado no país e uma política nacional de reparação aos territórios e comunidades afetados pela guerra às drogas. E eu acho isso fundamental. E também, para terminar, essa resolução coloca também a necessidade, essas resoluções, de a gente apoiar as experiências exitosas das entidades, movimentos da sociedade civil que foram protagonistas e responsáveis por grande parte dessas resoluções aprovadas em Viena, que a gente possa constituir no Brasil uma política nacional de redução de danos, que possa fomentar as experiências exitosas das nossas entidades e movimentos que estão presentes nos territórios e comunidades afetadas pela guerra às drogas. Então, eu acho que há um caminho. Eu nem fico aqui projetando no governo necessariamente, ou nas instituições de Estado cumprirem esse papel, mas chamando os conselheiros do CONAD e do CNDH, vamos transformar essas resoluções aprovadas em Viena em recomendações e resoluções para termos uma política nacional de redução de danos e uma estratégia de redução de danos como parte da política de Estado em nosso país. Obrigado. Como diriam nossos hermanos aqui da América Latina, muy rico, que maravilha, obrigada aí por todo o aprendizado, por terem trazido aí pra gente toda a experiência que vocês tiveram lá fora. Queria agradecer a vocês por se disponibilizarem e pedir para darem seus recados finais e se despedirem dos nossos ouvintes. Bom, acho que a primeira coisa é garantir que a redução de danos seja política de Estado no Brasil, garantir que a gente realmente consiga seguir as diretrizes que estão sendo discutidas na CND, voltadas para direitos humanos e política de drogas, e agradecer novamente o convite e dizer que sempre estou à disposição aí para o que a gente puder construir relacionado à política de drogas. Obrigada. Bom, agradecer o convite, né, à Plataforma Brasileira de Política de Drogas, ao Cannabis Monitor, colocar aí, né, o programa nacional da presidência da Fiocruz à disposição para todo o processo que a gente possa avançar aqui em diante, né. Acho que essa iniciativa de vocês aqui, desse podcast Maconha Motor, é fundamental e tem sido importantíssimo para a gente poder ter um campo aí de diálogo e divulgação do que esse nosso campo tem produzido. Acho que esse processo internacional cada vez mais vai ser muito relevante, tem impactos muito importantes para a gente aqui nacionalmente. E reforçar, eu acho que a necessidade nesse momento de a gente fortalecer essas instâncias, né? Aqui no Brasil, né? O CONAD, a comissão do CNDH, no CONANDA, os conselhos estaduais, no nível estadual também municipais, e o quanto que, de fato, uma política de redução de danos oficial do Estado, agora, né, com a definição do PLANAD, é urgente, né, que a gente possa voltar a ter isso e fortalecer cada vez mais essa estratégia que é baseada na redução de riscos e danos, né. Acho também muito importante que a gente esteja articulado com nossos companheiros aqui da América Latina, né. Tem diversos atores da sociedade civil latino-americana que a gente tem contato e que eu acho que esse fortalecimento é fundamental nesse contexto. E também com os atores do mundo todo, né? Tem particularmente alguns atores internacionais, né? A Associação Internacional de Redução de Danos está promovendo a conferência na Colômbia agora em abril, que a gente tem que fortalecer. O Consórcio Internacional de Drogas, o IDPC, que também a Reduc e, se eu não me engano, a Brasil, ou se não é membro, tem que virar membro, né? Também do IDPC, é uma plataforma muito importante, né? Aqui do Brasil, né? Também a Plataforma Brasileira de Drogas, que a gente compõe. E é isso, né? Acho que a gente está num momento aí muito único e que a gente tem que estar bastante engajado aí para poder tirar o máximo proveito e resistir ao máximo de possíveis retrocessos que possam vir a acontecer. Queria agradecer a plataforma, o Cannabis Monitor, por esse importante espaço, um espaço importante de reflexão, de socialização de informações. Inclusive, a Associação Brasileira de Saúde Mental produziu um relatório com tudo isso que a gente comentou aqui, né? Tem os links para as resoluções aprovadas, tem um pouco uma avaliação geopolítica da crise da ordem liberal, dessa crise
de hegemonia, né, dos espaços do multilateralismo a nível internacional, e também muitos materiais dos cartazes, né, das diversos eventos paralelos realizados. A gente deixa à disposição esse relatório da Associação Brasileira de Saúde Mental. E, na verdade, esse recado final é um grande chamamento a gente transformar essas resoluções aprovadas na CND, que vão no sentido das estratégias das políticas de redução de danos, em realidade em nosso país. E é nesse sentido que eu faço esse chamado, né, a todas as entidades, organizações da sociedade civil, em especial as que estão presentes no CONAD, no CNDH, a transformar essas resoluções aprovadas em Viena em resoluções e recomendações dos nossos conselhos nacionais para fazer valer esses avanços e conquistas da CND em realidade em nosso país e afirmar a redução de danos como política de Estado no país. Obrigado a todos e todas. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um Maconhômetro Debate, desta vez trocando essa excelente ideia sobre os bastidores, os resultados e as reflexões geradas pela 68ª reunião da Comissão de Narcóticos da ONU, com os queridos Léo Pinho, Maria Angélica Gomes e Francisco Neto. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Se você curtiu esse episódio, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. E se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. E eu fico por aqui. Um salve para geral e até o próximo debate.